Pronto, estou no ar para mostrar a mensagem do Evangelho nesse dia de domingo maravilhoso, né? De sol. Quero agradecer a Deus por este dia maravilhoso. Quero agradecer a todos os meus inscritos que estão, né, como aí toda a galera aí que se dedicou a compartilhar, se dedicou a dar seu like, se dedicou a assistir os vídeos, que me fez render muitas visualizações. Que Deus possa estar no controle de cada um, na vida de cada um. Que Deus continue dando para cada um a sua inteligência, o seu conhecimento, para que nada venha entristecê-lo, que a pobreza, que a falta de alguma coisa não venha culpar a si mesmo, mas sim que possamos trabalhar para alcançar o melhor dessa terra, a qual o Senhor Jesus tem nos prometido. Nesta manhã eu quero pregar no livro de Filipenses, no seu capítulo 3. Hoje eu vou usar o celular para que a palavra de Deus possa reinar. Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Isso aí. A palavra do Senhor, que permanece para sempre, ela está nos abrindo os olhos, dizendo que nós não creia, não acredite, não faça a vontade dos cães gulosos, não participe das suas palavras, não coma o seu pão, não beba da sua água, que significa seu vinho. Veja bem, essa palavra que está aqui no versículo 1 é um abrimento de olho para que as pessoas não venham a cair nesses buracos, nesses laços que muitos brasileiros têm caído, mas sim para fazer os que estão enganchados nesse laço, neste buraco, que possam sair completamente desses período de maldição, de falso ensinamento, né? Essa abrimento de olho, de mandar dizer acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos de todas essas tronfincâncias que tem, é uma coisa só, é dizer que Deus não está alegre com o conhecimento que esses homens têm pregado no nosso Brasil. O versículo 2 diz assim, né? Um outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor. Aquilo que Paulo achava que era verdadeiro, adorar em monte, fazer campanha, cobrar dízimo para pregar, cobrar, fazer sacrifícios, aquilo que Paulo achava que era verdadeiro, na revelação que Paulo teve, viu que tudo isso é perda, né? As pessoas, em vez de ganhar com isso, perdem. E é isso que nós vemos neste mundo velho. Uma pessoa se dedicando a mandar fazer oferta de R$1.000 para ser abençoada.
a benção, conheçamos a benção. A benção não é quando nós fazemos uma oferta de 1.000 para ser abençoado. A benção, ela está já no resgate na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então não é verdade que se a gente der um carro, se a gente der uma casa, se a gente der um dinheiro, se a gente der uma fazenda, se a gente fazer qualquer tipo de contribuição para estes homens, vamos ser abençoados. Porque senão a morte de Cristo na cruz foi em vão. Vamos ouvi-lo. De Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber. Então veja, no Evangelho do Apóstolo São Paulo, é tirado a lei de Moisés e colocado a lei da graça. Né? Não se pode queimar incenso, não se pode adorar imante, não se pode fazer jejum, não se pode batizar em água, não se pode fazer nenhum outro sacrifício baseado na lei de Moisés, porque na lei do Senhor Jesus não coube essas coisas. Essas coisas ficaram para trás, essas coisas deram honra aos homens, essas coisas deram fortaleza para os homens, e essas coisas não foram suficientes para que o resgate do Espírito fosse realizado, para que acontecesse o resgate, para que todos nós hoje já estivéssemos no céu, para que todos nós hoje já estivéssemos com Deus, para que todos nós hoje já estivéssemos livres, para que nós todos hoje não fossem mais pecador, para que todos nós hoje não fossem mais amaldiçoados. Foi necessário que o próprio Deus se nascesse de uma mulher, ganhasse o nome de Jesus e resgatasse todas as pessoas, todos os espíritos da condenação, da morte. Os espíritos hoje não vivem na morte, os espíritos hoje vivem na vida. O corpo vai sempre perecer, porque o corpo é carne. O próprio Jesus disse que a carne para nada presta, mas o Espírito é o que vivifica. Jesus não desceria do céu para buscar a carne, mas ele desceu porque os espíritos estavam aprisionados no Hades, num lugar chamado inferno, e foi necessário que Jesus viesse para dar o resgate, para que todas as pessoas fossem livres no Espírito. A justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou... Então, isso significa que todo o conhecimento, toda a escritura da palavra de Deus, todo o entendimento da palavra de Deus que nos vem ao nosso conhecimento, mostra que não é por mim, não é por vocês, não é por homem, não é por mulher, mas sim pela decisão do próprio Deus, decidir morrer na cruz para nos dar vida, para nos dar perdão, para nos dar amor, para nos dar transformação, para que o nosso espírito, para que o Espírito de Deus que habita em nós fosse resgatado do sepulcro, fosse resgatado do Hades, fosse resgatado da maldição, fosse resgatado da condenação,
para que tornasse todos nós em espírito livre, com oportunidade para morar com Deus, para morar no céu, para que Deus possa habitar em nós e nos considerar não mais como servo, mas como filhos dele. Nós somos filhos de Deus no Espírito. Lá no livro de Hebreus 2,14, diz que, visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então nós somos filhos de Deus, nós não somos mais servos de Deus, nós não somos mais escravos de homens, nós somos livres pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós permanecemos na fé, no conhecimento e na santidade que Deus nos dá. Prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos... Viu aí? Qual o propósito do apóstolo São Paulo e da palavra de Deus? Devemos esquecer das coisas que para trás ficam. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o pleno da vocação de Deus, para o conhecimento da lei, para o conhecimento da graça, para que possa fazer a diferença entre a lei de Moisés e a graça, e viver a graça de Deus e não fazer mais jejum, não fazer mais dízimo, não fazer mais sacrifício, não comer mais Páscoa, porque se nós fazer isso, nós não estamos esquecendo das coisas que para trás ficam, nós estamos lembrando das coisas que para trás ficam, e nós não estamos indo ao pleno do conhecimento, nós não estamos indo para uma salvação de Deus, mas nós estamos indo para uma mentira, para uma ganância, para um ódio, para uma maneira desagradável que o Deus verdadeiro não nos quer que nós faça isso. Somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E, se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas, naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Aí a palavra. Irmão, sejam meus imitadores e atentai para as coisas que estão diante de nós. O que Paulo pede? É que o Evangelho de Cristo é muito diferente. Ninguém nunca viu Paulo cobrando dízimo, ninguém nunca viu Paulo cobrando oferta, ninguém nunca viu Paulo sacrificando imante, matando nada, nem vendendo nada. Ninguém nunca viu Paulo cobrando para pregar, ninguém nunca viu Paulo comendo Páscoa, ninguém nunca viu Paulo fazendo essas qualidades de toda a mala de jejum nessas condições que estes homens fazem, porque senão não é esquecer das coisas que para trás fica, é lembrar, né? Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Que o apóstolo São Paulo, baseado pela revelação do Espírito Santo de Deus, diz que agora diz chorando, obrigado a dizer que esses pastores, que esses bispos, que esses apóstolos, que esses missionários são inimigos da cruz de Cristo. Porque eles não pregam a palavra de Deus, porque eles estão focados na lei de Moisés, porque eles estão focados em coisas que eles aprenderam que nem na Bíblia tem. Por isso é conhecido como inimigo da cruz de Cristo. Isso é uma vergonha para as pessoas que estão ouvindo essas pessoas,
sabendo que as pregações dessas pessoas são crime, as pregações dessas pessoas são atraso de vida, né? É conhecido como inimigo da cruz de Cristo, por quê? Porque eles não estão ensinando a palavra de Deus, eles estão pregando dinheiro, eles estão pedindo oferta, eles estão cobrando dízimo, eles estão levando as pessoas para a monte, fazendo com que as pessoas botem suas digitais em um pano para que eles possam levar para a monte, para que eles possam ir para o Rio Jordão, para que eles possam orar para as pessoas, para que as pessoas venham a ser salvas quando eles chegarem lá e orarem. E a Bíblia diz que nós todos já somos salvos, todos nós já somos libertos, todos nós já somos abençoados. O livro de Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Olá? Mas a nossa pátria... O que é que a palavra de Deus diz? Que essas coisas, esses atos que eles estão pregando, esses ensinamentos que eles estão ensinando, cujo o fim é a perdição, cujo o Deus deles é o ventre, cuja a glória deles é assentar no que é vergonhoso. Tem muitos pastores já presos. Pastores presos por não estar ensinando a palavra de Deus. Estão na cadeia. Uma multidão de pastores estão na cadeia porque não estão pregando a palavra de Deus. O que tem neles é ganância, é ódio, é mentira, é prostituição. Não estão mostrando a verdade do Evangelho de Deus. Não estão preocupados com as pessoas, mas eles estão preocupados com o dinheiro das pessoas, com a oferta das pessoas, com o dízimo das pessoas. Eles não estão preocupados com a condição, como as pessoas estão vivendo, se precisa de casa, se precisa de alimento. Não, eles estão preocupados se as pessoas têm dinheiro, se as pessoas têm oferta, se as pessoas trabalham. Se as pessoas trabalham, não trabalham não, mas você recebe o Bolsa Família, tá bom, eu quero 10% do seu Bolsa Família. Isso é a preocupação desses pastores, que diz cujo fim é a perdição, cujo Deus deles é o ventre, cuja glória dele é assentar naquilo que é vergonhoso, e é vergonhoso. Está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. A mudança. Então quer dizer que o crente deve estar preocupado nesse movimento aí, né? Em adorar a Deus. Está dizendo que aí o Cristo, né, que é o corpo nosso como o corpo dele. Como é que está o corpo de Cristo? Né? Em espírito, para que todos os corpos estejam também em espírito. Ele diz que a carne para nada presta. E o nosso corpo espiritual já está como o corpo de Cristo, porque todos são um espírito. Em meio de muitas as pessoas, pretas, brancas, negras, louras, ruivas, a carne é a mesma carne e o espírito é o mesmo espírito. Um só espírito comanda todas essas vidas, sem dúvida nenhuma, para crer nisso aí. Eu creio com toda a verdade porque acredito na Bíblia Sagrada. Filipenses 4.
Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Viu aí? Então, quer dizer, não tem esse negocinho de dizer traga dízimo, traga oferta, traga dinheiro. Não. O pedido é para ajudar aquelas pessoas que estão interessadas ali a mostrar a verdade da Bíblia. Eles precisam de ajuda, né? Aquelas pessoas que estão preocupadas com outras pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, por isso bebe, por isso mata, por isso estrova, por isso faz meio mundo de coisa, sendo a mesma pessoa que nós, mas por falta desse desconhecimento que não tem, se tornam agressivos, se tornam ignorantes, se tornam maus. Então, qual é o problema? Para que a palavra de Deus chegue com clareza a essas pessoas, é necessário que haja, né, ali uma oferta, que o grupo se reúna para que comece a ajudar. Mas não é ajudar o pastor, né, ajudar o bispo no aporte, mas sim sair fazendo com que, né, aquelas pessoas que não têm nada como, aquela pessoa que não tem casa, faz uma casa, aquela pessoa que não tem dinheiro, que faça dinheiro, porque muitos juntos tem mais condição do que um só que está passando fome. E assim foi assim que os apóstolos fizeram quando ficaram sozinhos, sem Cristo. Eles vendiam e faziam com que aquele dinheiro chegasse até os mais pobres para dividir, para comer junto, para se alimentarem junto. Mas hoje nós vemos uma multidão de pastor pedindo dinheiro das pessoas, mas eles não contribuem. Ninguém vê uma casa feita que o pastor fez, ninguém vê um colégio feito que o pastor fez, ninguém vê uma escola técnica que o pastor fez, ninguém vê uma quadra que o pastor fez para esporte, né? Ninguém vê nada de bom que os pastores fez, porque os pastores pegam esse dinheiro tudo, encaixam numa conta bancária. Quando eles querem gastar esse dinheiro, eles fazem um tempo grande para buscar para que mais pessoas se aproximem dos dinheiros que eles têm, para que as vidas das pessoas continuem mais desgraçadas. Esse não é a minha vontade, não é a vontade de Deus. Portanto, eu agradeço a Deus por tudo, que Deus possa cuidar da vida de cada uma pessoa. E essa é a mensagem de hoje.